A Juliana Pereira da Silva, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. E Danilo Doneda, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, também do Ministério da Justiça. Convido aos presentes todos que juntem-se a nós, agradeço a participação de todos da mesa anterior e vamos começar assim que estejam todos posicionados. Muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado. Não se preocupe. Oi, a palavra é livre. Muito obrigado. Esse aqui é de alguém que esqueceu aqui, viu? Rapaz, eu vou precisar usar a apresentação? Obrigado pela presença, viu? Prazer nosso. Bom, nós vamos retomar aqui os trabalhos. Começando pelo João Caribé, que, como eu disse, é publicitário, pós-graduado em mídias digitais, ativista da internet e ganhador do Prêmio Internacional Frida na categoria Liberdades. Nós vamos ouvir o Caribé e eu pedi ao Eduardo que continue nos ajudando aqui nesse papel que o Carlos Afonso, o CAF aqui da FGV, fez de monitorar o nosso tempo para que a gente consiga terminar os trabalhos a tempo aqui do fechamento do prédio, que fecha às 10h30. Então, eu vou pedir a colaboração de todos, a compreensão, e ao Eduardo, que cumpre esse papel desagradável, mas fundamental de ir cortando o tempo, senão a gente não ouve todo mundo igualmente. Caribé, a palavra é sua, muito obrigado. Obrigado, Molon. Eu vou tentar ser super breve aqui. Eu represento também o Meganão. O Meganão foi um dos catalisadores para a criação do Marco Civil. E a ideia hoje a minha fala aqui é sintonizar a agenda dessa discussão do Marco Civil. É o PDF, é esse mesmo. Tá. Eu não vou poder fazer aqui nem o Ronaldo Lemos, porque eu não tenho o diâmetro do Ronaldo Lemos. Se eu ficar aqui na frente da tela, ninguém vai enxergar o que está sendo apresentado ali. Mas, enquanto ela consegue abrir ali a apresentação, nós sempre temos discutido algumas questões relativas à internet, onde você tem... pode ir para o seguinte. Se não der para fazer tela cheia, vai assim mesmo, não tem problema não. A importância dessa agenda a ser discutida. Se discute essa agenda pelo aspecto social, pelo aspecto cultural, e pelo aspecto econômico se discute em torno daquelas empresas intermediadoras e as grandes empresas de capital intensivo que se sentem ameaçadas pela internet, incluindo aí a nossa ministra da Cultura, que falou que a internet vai acabar com a cultura. Né? Bom, surgiram recentemente 2 grandes estudos, caíram como uma bandeja. Um estudo da McKinsey, que foi produzido para o EG8, para mostrar a importância da internet no contexto global. E, semana retrasada, eu estive no Internet at Liberty e o Boston Consulting Group apresentou um outro estudo também bastante interessante, em cima do G20. Por favor. Então, hoje, nós temos 2 bilhões de usuários na internet do mundo todo, e a internet ela produz 2,6 empregos para cada emprego perdido por questões de tecnologia. Ainda no estudo da McKinsey, 75% do impacto da internet na economia não são de empresas de tecnologia, e sim de empresas convencionais. E ainda no mesmo estudo, as pequenas e médias empresas que usam a internet como catalisador dos seus negócios crescem 2 vezes mais rápido do que as demais. Já o estudo da Boston Consulting Group, ela focou no G20. E esse estudo mostra que a economia que gira na internet, ou seja, a economia da internet, não é a economia externa, a economia que a internet gira, que equivale a 4,1% do PIB este ano e representará 5,3% do PIB em 2016, o que vai fazer girar
4,2 trilhões de dólares nessa economia conectada. Mas um detalhe importante que a gente tem que observar aqui é o seguinte: 79% do acesso será via mobile em 2016. Próximo. O Brasil não vai muito bem nesse contexto. Eu acredito que seja consequência das políticas digitais, que estão, tecnicamente, a gente está num retrocesso muito grande nessa questão, a começar pelo Ministério da Cultura e a começar também pelo empastelamento do PNBL e outras práticas do Ministério da Cultura. Então, naquele contexto, o Brasil representa hoje 2,2% do PIB, é a economia da internet, e hoje está no 13º na posição em relação ao G20, e em 2016 ela vai cair para a 18ª posição, e o crescimento vai ser apenas de 2 pontos percentuais, 0,2 pontos percentuais. Enquanto isso, a Argentina hoje tem 2% da participação do PIB e vai para 4% em 2016, ou 3,4%. Ainda para finalizar essa questão, e ficou horrível, porque não dá para ver o que está escrito aqui, né? Nem aqui, enfim. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu já apresentei na audiência pública do PL do 84/99. Que há uma discussão muito grande com relação a questões de criminalização da rede. A mídia fala que aconteceu um crime assassinado, as pessoas ficam perplexas e tal. O próprio Tiago Tavares pode me confirmar isso, mas a mídia fala em número de denúncias e não em número de eventos, efetivamente. Teve um caso recente que o Tiago recebeu mais de 24 mil denúncias do mesmo evento. Então, eu peguei o site do CERT-BR, que é um site ligado ao registro, ao NIC-BR, CGI-BR, peguei o número de incidentes da internet e dividi pelo número percentual proporcional de pessoas que acessam a internet. Então, senhores, 0,44% dos usuários da internet, 0,44% dos usuários da internet foram vítimas de algum tipo de crime digital, enquanto 99,66% não. Então, o Marco Civil ele fala desses 99,66%. A lei Dickmann, a lei Azeredo e outros projetos de leis falam do 0,44%. Então, é muito importante, nesse contexto, para que a gente consiga recuperar aquele gap que a gente vai perder na questão econômica, que o Marco Civil seja aprovado com algumas pequenas modificações, por favor. Putz. Caramba. Não, tudo bem. Aqui é o seguinte, aqui é o artigo 3º, parágrafo 4º, que fala da neutralidade da rede. Eu recomendo que retiremos aquele texto conforme regulamentação. Assim mesmo, no parágrafo 9º, que seria o próximo texto, também que retire esse conforme regulamentação. Tranquilo. Por quê? Porque, se vocês observarem, quando eu mostrei lá atrás, eu falei que 79% do acesso vai ser mobile. E vocês sabem aqui, que no Brasil e no mundo inteiro, o acesso à internet mobile é o acesso que as companhias telefônicas criaram um modelo de negócio novo e que fere gravemente o conceito da neutralidade da rede. Ou seja, há um movimento também de que esta questão da neutralidade seja modificada a favor das empresas de telecomunicações, que, aliás, só para ressaltar, lembra que a economia da internet representa 4,1% do PIB? As telecomunicações apenas 2,4% do PIB, ou seja, a economia da internet ainda é maior do que a questão das telecomunicações. Então, o que acontece? Esse, conforme a regulamentação, pode abrir uma brecha perigosa na questão da neutralidade. Já nós temos aí o Chile, nós temos a Suíça, e o Parlamento Europeu já discute uma adoção a nível da Europa na garantia da neutralidade por... Oi? Holanda? Holanda, obrigado. E o Parlamento Europeu também já discute um pouco essa questão. Na verdade, o artigo 9º, que fala também da neutralidade na questão da infraestrutura, eu até recomendo que se substitua esse artigo 9º hoje pelo antigo artigo 12º, que tratava do mesmo tema e que o texto era muito mais claro do que o texto de hoje em dia. Pode ir. E, essencialmente, a minha colocação foi essa, de querer mostrar para vocês a importância da internet como uma economia e não da internet como um meio. E é importante que a gente entenda que a internet é um ecossistema econômico e que envolve cada vez mais participações no mercado global. E não podemos subjugar a capacidade e o potencial da rede
em função de temas midiáticos e contemporâneos, como a questão de crimes, a questão de pirataria, que está acabando com a indústria e tal. Porque, na verdade, se a gente for entrar nessa discussão, nesses méritos dessa discussão, a gente vai chegar a algumas conclusões surpreendentes. Temos aí claramente o caso Tropa de Elite, que foi um sucesso de bilheteria e foi um sucesso de vendas, apesar de ter sido pirateado antes de ser lançado, e outros casos aí, outros exemplos claros e no mundo todo. Obrigado. Obrigado, Caribé. Alô? Bom, obrigado, Caribé. Agradeço a sua presença e participação. Pedir também, Caribé, que depois seja encaminhada a sua sugestão para a gente, para mudança no texto, essa emenda supressiva aí de retirar o conforme a regulamentação. E eu passo a palavra agora ao André Miller Borges, que é diretor de regulamentação e estratégia da Oi. Na verdade, eu tinha anunciado a presença do Marcos Augusto, mas foi uma falha nossa aqui. Quem está representando a Oi nesse debate é o André Miller Borges, diretor de regulamentação e estratégia da Oi. Obrigado pela presença, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite. Alô, alô. Está bem baixo. Alô? Alô, boa noite. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a GV e a Câmara dos Deputados por essa oportunidade para tecer algumas impressões e a visão da Oi a respeito dessa discussão e as preocupações que nós temos, principalmente com aquilo que é o nosso papel, né, nesse contexto, que é o papel de realizar investimentos, é o papel de viabilizar uma rede cada vez maior, mais robusta, e que permita essa interação toda que existe, né? Então, assim, sem as empresas de telecomunicações e sem vultosos investimentos, nada disso que está sendo discutido acontece. Então, assim, do meu ponto de vista, a preocupação maior é que esse contexto, essas condições que existem e que viabilizaram o desenvolvimento da internet no mundo, que é uma situação de sucesso, por mais que existam defeitos, por mais que existam infrações, ela evoluiu muito, a expansão de usuários e de tráfego mostra isso. Então, uma preocupação nossa com relação à neutralidade também é a questão de neutralidade para o investidor, no sentido de que ele não seja tolhido, ele não seja cerceado, a capacidade dele de realizar investimentos e de ter retorno sobre esses investimentos continuem acontecendo. Eu lembro que eu fui num seminário internacional 4 anos atrás, e um ex-conselheiro do FCC, representante da Cisco, disse que, dali 5 anos, o tráfego de 5 residências do Reino Unido seria equivalente ao tráfego de toda a internet em 1995. Então, assim, está certo que em 1995 esse mundo estava começando, mas, de qualquer forma, é espantoso verificar que 5 lares do Reino Unido estarão gerando um nível tão grande quanto, ou maior até, de tráfego. E eu continuo participando desses eventos, é parte da minha função, e os prognósticos são cada vez mais assustadores. Quer dizer, os desafios em termos de investimento são cada vez maiores. Não significa que nós estamos chegando perto do prazo que ele assinalou e nós estamos chegando numa estabilidade de dados. Ao contrário, né? A progressão geométrica perdura. Então, há necessidade de investimento em rede fixa, há necessidade de investimento em redes móveis, está aí, está para acontecer agora o leilão
de frequências para fazer investimento na área móvel. E o que eu quero dizer é o seguinte, é muito investimento, e para que essa rede continue evoluindo, é extremamente importante que a neutralidade do ponto de vista do investidor continue ocorrendo, de forma que o modelo que é praticado hoje seja respeitado, ou seja, não é uma rede que garante um SLA, é uma rede estatística. Os modelos de negócio são livres. Hoje, invariavelmente, se faz cobrando do consumidor, eventualmente cobrando por trânsito, mas que também parcerias possam ser feitas com provedores de conteúdo para que certos conteúdos sejam entregues com uma maior qualidade, né? Então, é muito importante que esse tipo de flexibilidade ocorra para que a rede continue se desenvolvendo dessa forma como vem acontecendo hoje. Assim, eu acho que os provedores de infraestrutura reconhecem a importância da neutralidade em termos de acessibilidade, de respeito à privacidade das pessoas, de respeito ao direito à não discriminação. Mas, por outro lado, tem que existir essa contrapartida, os modelos de negócio